Na Rádio Bandeirantes temos entrevista agora aqui. Nós vamos falar sobre um tema que mexeu com Brasília, porque comissões ali do Senado aprovaram indicações para as agências reguladoras. Tem criação de nova agência, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e tem tantas outras agências ligadas à saúde, aos transportes, ao fornecimento de energia. E o preceito básico de uma agência reguladora, que são órgãos de governo, é o papel de fiscalizar, de regulamentar e, principalmente, oferecer informações de interesse público. Sobre isso, nós vamos conversar com Alqueta Pet, que é professora de Administração Pública da FGV. Alqueta, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Obrigada pelo convite. Eu vou começar pelo fim. Eu falei de interesse público. As pessoas, pelo que você tem de experiência, acreditam no que as agências fazem? Bom, elas têm um papel fundamental, né? São órgãos mais recentes, criados nos últimos 20 anos. Responde uma mudança estrutural que aconteceu em vários setores, particularmente de infraestrutura, mas existem agências em áreas como saúde suplementar, né, que cuida de planos de saúde, aviação civil, enfim, várias feiras, né? E agora a mais nova autoridade que vai lidar com assuntos de transparência pública, e tem um papel fundamental para lidar com relações e interesses de jogo bastante divergentes, né, entre consumidores, empresas, né, concessionadas, privadas que atuam no setor, e o próprio governo, né, que são as três partes interessadas. Então, o conceito da autonomia é fundamental ao andamento de uma agência reguladora de natureza independente, né? A impressão que, quando a gente toca nesse assunto aqui na rádio, e os ouvintes sempre participam, a impressão que fica do lado do ouvinte, e que representa de alguma forma a sociedade, é que as agências têm muitos representantes que, na verdade, estão defendendo os interesses das empresas que fazem parte daquele setor regulado. Então, a Agência Nacional de Saúde tem os representantes das seguradoras, das empresas de planos de saúde, e, invariavelmente, as decisões, na visão do consumidor desse tipo de produto, favorecem as empresas. É claro que há situações, planos de saúde que são cancelados porque não prestaram o serviço da maneira como deveriam, tal. É uma visão errada do cidadão pensar dessa forma? É uma visão que olha apenas uma parte do jogo regulatório, né? De fato, as agências contam com um conselho diretor, boa parte delas conta com um conselho diretor, que tem no mínimo 5 diretores, né? Então, essa forma, né, de gestão a partir do princípio de um conselho tem como principal objetivo maior representatividade, de fato evitar o que você acabou de relatar, não é? Que uma agência seja capturada por interesses apenas dos mercados regulados. E algumas agências, a gente vai observar, de fato, maior representatividade dos interesses privados, mas isso não é algo a ser generalizado para todas as agências reguladoras brasileiras. Então, existe diversidade inclusive de representação, e é bom que seja assim. Por exemplo, né, vários burocratas que trabalham dentro de agências reguladoras têm conseguido, nos últimos anos, assumirem cargos de diretoria, né, na diretoria colegiada. Então, isso é apenas para fazer um contraponto, essa ideia, né, que só o mercado privado tem representação nas agências reguladoras. Entretanto, né, se como trabalha em áreas bastante complexas e difíceis, né, com muitos conflitos de interesse, é difícil você perceber o benefício expressado que eles trazem para a sociedade brasileira hoje. Mas são órgãos muito importantes e bastante menos viciados do que a burocracia clássica brasileira. Zaidan. Alqueta, inclusive, claro, isso atinge diretamente o dia a dia do cidadão, né? As agências lidam com assuntos que são muito importantes. Eu até saúdo aqui os ouvintes que estão ouvindo suas explicações, né? E representando aqui toda a audiência, o Laureano Arantes, Edson Garden, Valdir Machado Júnior, Paulo Santos, Geraldo Alves Barroso,
No caso da Agência Nacional de Saúde, nós já vimos, inclusive, a agência tomar a iniciativa de ir à Justiça defender o interesse das empresas de saúde complementar. Na sua opinião, a ANS, por exemplo, funciona bem? Ela cumpre o papel que a sociedade entregou a ela? O problema principal que eu tenho observado nas minhas pesquisas com a ANS tem a ver com um fato constante na tua atuação, que é o acréscimo das tarifas dos planos de saúde no Brasil. Infelizmente, ou refletindo questões do próprio mercado regulado, isso tem sido uma característica constante dos planos de saúde. Então, de fato, a ANS, seja em pesquisas ou em ranking, né, que são feitos de avaliação a partir do ponto de vista do consumidor, não é das agências mais bem reguladas. Junta-se a isto o fato que no seu board, né, que a gente chama de diretoria colegiada, tem em si maior representação, maior grau de representação de representantes do mercado. Então temos um prato cheio para teorias de captura, né, que indicam que o órgão possa estar capturado por interesses de mercado. Eu não sou tão negativa assim nessa avaliação, certo? Acho que a ANS tem um corpo técnico muito qualificado, que tem se consolidado nos últimos anos, que busca equilibrar esses jogos, né? Regular o mercado de saúde suplementar no Brasil é um mercado complexo, né? Tem complementariedade com a própria existência do SUS, então não é tão fácil, né? Ganhar assim, perspectiva de muita qualidade nesse mercado tão complexo como a saúde suplementar brasileira. Até porque eu, sinceramente, eu acho um absurdo o que eles cobram nos planos de saúde, os critérios usados, inclusive, para reajustes. O sujeito é punido porque fica mais velho, exatamente quando ele vai, em tese, né? Provavelmente vai usar mais. Agora, por exemplo, a agência que cuida da aviação civil. Nós tivemos, o consumidor muitas vezes se sente tapeado, né? Porque nós tivemos aquela decisão, olha, vão pagar agora pelas bagagens mais pesadas, haverá apenas ali um limite de peso para que se possa levar lá em cima a bagagem de mão e o restante terá de ser pago. Em compensação, isso fará com que o preço da passagem fique melhor, fique mais barato, vai cair o preço para todo mundo, só vai pagar quem usa, etc. Passado o tempo, o consumidor não nota isso. Não se observa. A agência não tem o que fazer nesse caso? Tem o que fazer e deveria fazer, né? Mas o ponto que se coloca é que nesse espectro de N agências que foram criadas no Brasil nos últimos anos, nem todas ganharam o que nós chamamos de qualidade burocrática, né? Ao exemplo, por exemplo, de Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, que faz um trabalho muito melhor em termos comparativos. Então, tem ainda muito espaço de melhoria dentro no trabalho de agência regulatória. O que hoje me preocupa, porque o Senado vai aprovar um conjunto de normas que vai mudar completamente a dinâmica de vários conselhos diretores de agências regulatórias, o que é um fato inédito, porque um dos princípios de conselho diretor de uma agência é que tenha certo grau de rotatividade, né? Que não seja o mesmo presidente da República que indique todos os nomes dos conselhos, né? Que tenha diversidade política, ideológica, de trajetórias, como eu falei, né? Pode vir do mercado, pode representar consumidores, pode ter uma experiência dentro da própria burocracia. E nós olhamos o caso de agências, por exemplo, chaves agora na gestão da pandemia, como a Visa, onde boa parte do corpo diretor será aprovado agora no Senado. É um dos problemas que nós temos, que a gente sabe que a sabatina no Senado é um processo de faz de contas. Na prática, todos os nomes são decididos não às portas abertas, a partir de jogos, de indicações políticas. E no Senado apenas a gente vai observar o quê? Né? Um teatro, né? Algo pro forma, que não vai escrutinar, como deveriam ser escrutinados, os nomes dos futuros diretores desses órgãos tão importantes para o país.
É verdade, professora. Inclusive, até mesmo sabatinas para cargos no Supremo, a gente nota ali um convescote, né? E não uma sabatina para valer. Agora, quer dizer, isso pode aumentar o risco de as agências serem cabides de emprego, professor Alqueta? E não é só o cabide de emprego, né? O que elas representam, inclusive do ponto de vista da ideologia do Estado, o papel do Estado, né? Que, digamos assim, é a captura mais leve, né? Menos evitável de todas, né? Não é bom, nem sequer recomendável que 5 diretores de uma agência reguladora sejam, né, do mesmo presidente da República, né? Porque se perde a diversidade, se perde né, diferentes pontos de vista que são primordiais para você ter uma boa regulação. Uma vez que você trabalha com conflitos de interesses, com muitas divergências, né? E isso está acontecendo em agências como a ANAC, como a Anvisa. A gente vê também indicativos de militarização também, né, nos cargos de direção que estão sendo indicados para os órgãos reguladores, o que também é algo que preocupa. Não é captura de mercado, mas é uma outra forma de captura, né? Uma forma de captura de um segmento da burocracia que tem tido assim, muita representatividade no atual governo. Então isso preocupa, né? É inédito, nunca se fez assim, uma sabatina, então, aquilo, né? Em grande escala, como se propõe agora. Tendo em vista, por exemplo, que a Anvisa terá um papel muito importante em casos como a aprovação de vacinas, né, que tudo indica que serão mais um tema a ser politicamente polarizado no Brasil, né, entre postura de governo federal e estados, nós precisamos torcer, né, para que a agência ainda mantenha seu nível técnico e não se torne refém ao jogo político, né, tudo indica que vai estar presente. Alqueta Pet, professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muitíssimo obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom trabalho. Bom trabalho.